chamamos de inclinação da reta o ângulo formado entre uma reta qualquer num plano cartesiano e o eixo x, sempre considerando o sentido anti-horário. Então, esse aqui é a inclinação da reta. Ele será representado, essa inclinação será representada por um número real definido por m, cujo valor é a tangente desse ângulo formado entre a reta e o eixo x. Chamamos isso, então, de coeficiente angular ou declividade de uma reta. É o valor desse m. O coeficiente angular de uma reta. Considere o desenho, no qual nós temos aqui as variações de x e as variações de y. Variação de x vai de A até C e a variação do valor y. Essas variações são calculadas observando as suas coordenadas. Nós teremos sempre para os valores de ΔY, os valores y2, considerando aqui a posição deles, e y1. Da mesma forma, ocorre com o x, a variação de x. A variação de x é igual ao x2 menos x1. Ao fazermos, então, a comparação com um triângulo retângulo e a tangente do ângulo formado aqui no que diz respeito à inclinação da reta, nós teremos a tangente cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é o coeficiente angular, e o coeficiente angular que a gente viu agora há pouco, aqui em cima, é também a divisão entre os catetos oposto e adjacente. Detalhe, o x1 deve ser diferente de x2, para que aqui não ocorra valor zero. Como vai ser aplicado? Como assim, professor? Vamos verificar aqui um exemplo de aplicação dessa fórmula. Determine a declividade ou coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, cujas coordenadas são menos 1 e 3, menos 4 e menos 3. Observe os valores que a gente vai empregar. Chamamos esse aqui de x, e esse aqui de y, x e esse aqui de y. Tanto faz escolher quem é x1, quem é x2, y1, y2. Mas vamos considerar aqui a ordem. Esse aqui será o x1, y1, x2, y2. Vamos colocar em prática. Quem é o y2? Y2 é menos 3. Menos 3. Vou colocar aqui. Menos 3. Menos o y1. Menos da fórmula, o y é 3. Logo abaixo colocamos o valor do x. x2 é menos 4. x1 é menos 1. Então, menos da fórmula com menos do número fica mais 1. Menos 3, soma e repete o sinal, nós teremos então menos 6. Menos 4 mais 1, menos 4 mais 1, nós temos menos 3. Na divisão com sinais iguais, o resultado sempre positivo, 6 dividido para 3, nós temos como resultado 2 para o coeficiente angular da reta. Mais um exemplo, determine o valor de A para que a declividade da reta que passa pelos pontos A e B seja 3. Quem é esse ponto A? Esse valor de A? É uma coordenada x para o ponto A. Está faltando aqui, vamos tentar descobrir usando a nossa formulazinha para o coeficiente angular da reta. Nós já sabemos qual é a fórmula, vamos pegar os valores a partir dos pontos e substituir. Ficaremos com essa estrutura aqui. 8 do B, que é o y, 8, menos 5, 8 menos 5. Para os x, nós temos 3 menos A. Essa operação é simples, 8 menos 5 dá 3, e essa operação aqui do 3 menos A a gente mantém. Lembrando que foi dado o valor de m, portanto, nossa equação ficará restrita a esse valor. O valor de m,
2, o resultado de 8 menos 5, e aqui mantido 3 menos A. Nós já sabemos que por conta das duas frações, aqui tem uma fração e aqui tem outra, nós devemos fazer meio pelos extremos, considerando a existência desse número 1, nós fazemos 3 vezes 3, o que vai dar 9, 3 vezes menos A dá menos 3A, igual a 1 vezes 3, 3. Isolando a incógnita A, nós temos menos 3A igual a 3 menos 9. Resolvendo aqui, isolando mais ainda o A, ficamos com 3 menos 9 menos 6. E o menos 3 passou a dividir com menos 6. Menos 6 dividido para menos 3, resultado positivo, A deverá ser igual a 2. Ok. Chegamos a um ponto crucial. A equação geral da reta. Sendo m igual a diferença entre os dois y, as coordenadas y, dividido pelas coordenadas x, nós obtemos a seguinte equação. Perceba que vamos fazer aqui meio pelos extremos, e para isso colocamos o número 1 nessa posição para completar a fração. Multiplicação cruzada, nós vamos ter 1 vezes y, 1 vezes y1, tá? y1, igual a m, que multiplica x menos x1. Essa é a equação geral da reta. Fica determinada da seguinte maneira. Equação reduzida da reta. Tendo em vista a equação geral da reta, nós podemos obter a equação reduzida ao isolarmos o y, dado um ponto P e um coeficiente angular m. A equação reduzida da reta tem esse modelo. Y é igual a m vezes x mais b, sendo m o coeficiente angular e b o coeficiente linear. Veja esse exemplo. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P e tem declividade igual a 2. Ponto P tem as coordenadas menos 3 e 7. Usando a equação geral, ficamos com essa expressão. Substituindo o y por 7, então ficará y menos 7, igual coeficiente angular multiplicando pela diferença entre as coordenadas x. X menos o menos 3. Menos com menos, a gente já sabe que vai ficar positivo. Então, fazendo as operações, nós temos 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, dá 6. 6 positivo. Para encontrarmos a equação reduzida da reta, isolamos o y. Portanto, y isolado ficará igual a 2x mais 6 mais 7. Mais 7 passou trocando a operação. Y, então, é 2x mais 6 mais 7 mais 13. Essa é a equação reduzida da reta. Levando em consideração que nós temos agora o coeficiente angular é o número 2 e o coeficiente linear é o número 13. Coeficiente linear. Outro exemplo temos aqui. Obtenha a forma reduzida da equação da reta que passa pelos pontos A e B e destaque o coeficiente angular e o coeficiente linear desta reta. Primeiro vamos calcular esse coeficiente angular da reta. Sabemos que é o valor de m. Calculando aqui, observando a diferença entre as coordenadas y e as coordenadas x, 6 menos 1 dá 5 e 4 menos 2 dá 2.
Esse, então, será o coeficiente angular dessa reta. Na sequência, colocamos em prática a equação geral da reta, fazendo as substituições e escolhendo qualquer um dos pontos. Eu escolhi o ponto A, colocando o y, substituindo o y, será 1. O m, que a gente acabou de encontrar, 5 sobre 2. E o menos 2 é o valor de x. Fazendo as operações, nós temos 5 vezes x dividido por 2. 5 vezes menos 2 dá menos 10, que dividido por 2 vai dar 5. E para obtermos a equação reduzida da reta, sabemos que devemos isolar o y. Isolando o y, ficamos então com 5x sobre 2, menos 5 mais 1. O 1 passou de membro. Menos 5 mais 1 dá menos 4. A equação reduzida da reta está aqui representada. E esse menos 4 nada mais é do que o coeficiente linear. Mais outro exemplo. Dada a equação da reta 2x menos 3y mais 5 igual a 0, escreva na forma reduzida e determine seus coeficientes angular e linear. Observe. Colocando em prática a nossa equação geral, nós temos que tentar isolar o y. Então, vamos começar isolando o menos 3y. O 2x passa a ser menos 2x. E o mais 5 passa a ser menos 5. Faltando apenas deslocar o menos 3 para o segundo membro. Ele está multiplicando, passa dividindo. Ao passar dividindo, mantendo o sinal negativo, o negativo do 2x com o negativo do 3 ficam positivados, ficam positivos. Assim também o menos 5 com o menos 3 fica positivo. Então, nós podemos destacar aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular é o 2 sobre 3, apenas 2 sobre 3, e o coeficiente linear é o 5 sobre 3. É isso.